Carta aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler os 4 primeiros versos. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, do qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos orar. Pai, nós agora estamos diante da Tua Santa Palavra. Nós cremos pelo Teu testemunho, foi inspirada pelo Teu Espírito. Espírito esse, ó Deus, que continua ativo e abençoando o Teu povo, iluminando olhos e corações, para que nós possamos olhar mais uma vez para essa palavra e entendê-la. E essa é a nossa oração agora, que o Senhor nos faça compreender a verdade da história, os fatos, a obra de Cristo e as suas implicações sobre a nossa vida, sobre a vida do mundo no qual nós vivemos e sobre o futuro que nos aguarda e nos espera. É a oração que faz o Teu povo, é a oração que faz a Tua igreja. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Amém. Como eu disse no começo, é bem provável que você já tenha percebido que nós estamos em plena época de Páscoa. Mas é interessante, ou são interessantes, as ênfases que nós ouvimos sobre a Páscoa. A Páscoa foi um festival cristão, uma festa, primeiro judia, depois cristã, que ao longo da história, que ao longo do tempo, foi tomada por conceitos, por ideias e por pensamentos que vieram de outras tradições não cristãs. A gente sabe que estão associadas a essa época, a esse período, o infame coelhinho da Páscoa. E os ovos de Páscoa. Eu fico sempre me perguntando o que o coelho tem a ver com ovos. É uma pergunta boa. Já viu algum coelho com ovo? Eu nunca vi. Mas são duas tradições que vieram de diferentes origens. Uma delas, o ovo, que significa fertilidade, e que era usado em algumas regiões lá da Ucrânia, especialmente. Eles desejavam saúde, vida, etc., e pintavam ovos de galinha mesmo, à mão, e presenteavam as pessoas com aqueles ovos. Depois, mais adiante, os franceses resolveram fazer ovo de chocolate. Então, agora acrescenta-se um elemento, né? Além do ovo, agora o ovo é de chocolate. É um negócio tremendo. E acrescentou-se, ajuntou-se isso, a ideia do coelho também como um sinal de fertilidade. E aí, esses festivais pagãos é que passaram a dominar a cena da nossa cultura. E aí, quem é que resiste em comprar um ovo de Páscoa, não é verdade? Não tenho nada contra. O meu único problema é o preço. Ontem à tarde eu fui passar no supermercado para comprar algumas coisas e eu olhei. Um ovinho de 200 gramas custa R$20. A barrinha custa R$1,50, os mesmos 200 gramas. Né? É óbvio que vira um comércio tremendo em cima disso. E nossa celebração, ou nossas celebrações, ou nossa lembrança, ela certamente precisa ficar dissociada
desses elementos que tomaram conta da nossa cultura. No culto cristão bíblico, nós temos uma grande ênfase que deve ser dada ao sacrifício de Cristo, à sua morte, e sempre acompanhado da celebração da ressurreição de Cristo, que é a nossa esperança. Então nós precisamos ter nossos olhos focados na lembrança simples daquilo que é o Evangelho. E o apóstolo Paulo, escrevendo a esses crentes da igreja de Corinto, ele vai trabalhar com eles diversos temas, diversas necessidades que aquela igreja tinha. Aliás, eis aí uma igreja para a qual eu não me candidataria ao pastorado. Pensa numa igreja cheia de problemas, mas muitos problemas e sérios problemas. Eram aqueles que existiam ali na igreja de Corinto. Primeiro, naquela igreja havia partidos espirituais. Então tinha o pessoal que sentava do lado esquerdo e o pessoal que sentava do lado direito. E eles se dividiram em dois partidos e eles não se ajuntavam. Aliás, segundo a descrição do apóstolo Paulo, eram 4 partidos que havia ali na igreja. E isso já devia servir para nós, irmãos, como um grande alerta. Na igreja não deve existir nós e eles. Na igreja somos nós, o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, aqueles que juntos amam ao Senhor e proclamam a verdade do Senhor. Havia partidos, havia divisões, havia dificuldades na igreja com irmãos levando outros às barras do tribunal. Havia casos na corte civil, havia disputas litúrgicas. E hoje a gente vai começar uma aqui na Barra Funda. E agora, a ceia tem que ser antes do sermão ou depois do sermão? Não é? Tem gente que pode entrar para essa divisão, né? Como se isso fosse alguma coisa que tivesse escrito na Bíblia. Mas como a gente está sempre acostumado a alguma coisa, né? A Raquel falou ali, pastor, ineditismo, né? A ceia foi antes do sermão, porque a vida inteira você está acostumado com a ceia o quê? Depois do sermão e agora? Esse pastor deve ser o quê? Um herege, não é? Não é verdade. Aliás, é interessante, porque existem igrejas que são divisão, fruto de vários elementos relacionados à ceia, mas especificamente um chamado, a divisão da igreja do chamado cálice comum. Ainda existem igrejas, eu e a Denise já tivemos nessa situação algumas vezes, igrejas que ao invés de distribuir os copinhos individuais, tem um cálice grande e todo mundo bebe do mesmo cálice. Estou vendo os olhos arregalados, né? Assim, imagina, né? Mas a igreja já se dividiu em cima desse tema. Divisões litúrgicas. As pessoas estavam mais preocupadas com a forma, necessariamente, do que com a verdade. Aliás, havia divisão em torno da própria ceia do Senhor. No capítulo 11, 12, você vai ver o apóstolo Paulo descrevendo, eles eram egoístas. E dividiram-se em torno da própria ceia do Senhor, dividiram-se com relação à discriminação social, dividiram-se com relação aos dons espirituais e as suas manifestações, e com relação ao culto propriamente dito. Tudo isso eram os problemas que o pastor tinha que tratar e resolver dentro daquela igreja. Eu costumo dizer que é melhor a gente resolver antes que eles apareçam. Né? Somos uma igreja nova, pequena, e nós precisamos olhar e focar e concentrar os nossos olhos e coração na Escritura, para que esses problemas não surjam entre nós. Nós precisamos tratá-los de antemão, e na hora que eles começarem a colocar a cabeça para fora d'água, a gente já vai e resolve, e trata e aponta e resolve essas coisas para que elas não se tornem grandes questões no meio da igreja. Quando o apóstolo Paulo, então, chega ao final da sua carta, nós estamos no capítulo 15 de 1 Coríntios, faltam
2 capítulos somente para terminar. O apóstolo Paulo agora vai trazer um tema fundamental, que é o tema sobre o qual a igreja devia de fato viver ao seu redor, no seu entorno, que é exatamente a ressurreição. Então, todo o capítulo 15 de 1 Coríntios trata do tema da ressurreição, da sua importância de entendermos e de como a igreja, se não entender o tema da ressurreição, ela deixa de ser igreja. E por isso o apóstolo Paulo então começa esse tema com essa palavra simples. Ele diz assim: irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho. Venho lembrar-vos o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele vem lembrar o que é a essência da nossa vida cristã. É interessante que o apóstolo Paulo, ele não diz: olha, eu venho lembrar vocês a respeito do Evangelho, eu venho lembrar vocês sobre o Evangelho, mas ele vem lembrar o Evangelho, a essência dessa obra e, consequentemente, a essência dessa mensagem. Porque o Evangelho não é só uma mensagem. O Evangelho é uma boa nova fundamentada em alguma coisa que foi feita, que aconteceu no mundo, na história, no tempo e no espaço. A encarnação de Cristo, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Nós vamos ter foco nisso. Algumas semanas atrás, nós tivemos a experiência de fazer snorkeling. Para ser mais simples, é aquele negócio que põe um tubo aqui na boca, um paninho para cima, coloca aquela máscara de mergulho e você fica na superfície da água nadando e olhando para baixo para ver se você vê coisas interessantes ali na água. É interessante, quando você vai começar a fazer, você não consegue ver muita coisa, porque você está preocupado com 300 coisas diferentes. Primeiro você está preocupado em respirar e não engolir água. E nas primeiras vezes que você faz esse negócio, normalmente você dá umas engasgadas legais, assim, engole na água salgada, de boa, sai tossindo, e a maioria das pessoas desiste nesse passo. Não vou fazer isso mais, etc e tal, não quero mais porque eu engoli água salgada, e geralmente é uma golfada boa que você engole naquele negócio. Depois você tem que se preocupar onde você está. Quando você está com aquele óculos, você está olhando para o fundo do mar, você não tem visão periférica. Você não está olhando para os lados. Em terceiro lugar, quando você está ali, você não sabe se alguém vai te bater, se alguma coisa está vindo no seu rumo, se não tem um cara vindo num barco, se você não vai bater em outra pessoa. Então você fica preocupado. Eu e a Denise fomos fazer da primeira vez e de repente a gente descobriu que estava numa corrente. A gente foi sendo levado. Já estava com não sei como é que chama aquele negócio, é uma bicicleta marítima, um negocinho, uma moto, assim, você aperta o gatilho, ela vai levando, vai empurrando você. Nem o negócio conseguia tirar a gente da corrente. O cara precisou vir no barco para pegar a gente e dizer: vocês estão numa área perigosa, vocês vão embora com essa corrente, volta para o rumo, senão vocês se perdem. Então você tem 1 milhão de coisas para se preocupar, e aí o que acontece? Você não consegue ver o objetivo, que era fazer o quê? Que é ver o fundo do mar. Mas aí você vai por 1 hora, fica com as pernas tudo queimadas, logicamente, né? Que é o único lugar onde você não passa no roteador, e o filtro solar. Aí você começa a se acostumar com aquilo. E à medida em que você se acostuma e tem melhor noção, ideia do que você está fazendo, o que acontece? Você começa a ver coisas incríveis no fundo do mar. Coisas incríveis. Você começa a perceber a beleza, você começa a perceber tudo que está, porque você tem foco naquele momento. O apóstolo Paulo está vindo aos Coríntios para dizer para eles: vocês perderam o foco.
vocês perderam o foco, estão deixando tudo na sua visão periférica atrapalhar a visão de vocês daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental. Por isso o apóstolo diz: eu venho aqui para lembrar vocês o Evangelho. Então, queridos, Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui, nosso foco é o Evangelho. Muitas vezes eu vejo crentes preocupados com tantas coisas a ponto de perderem a visão fundamental e essencial do Evangelho. Não é sobre o Evangelho, não é a respeito do Evangelho, mas é o próprio Evangelho que nós não podemos nos esquecer. Essa semana a Denise me indicou uma entrevista para assistir lá um pedacinho do Jô Soares. E o tema da entrevista não tinha nada a ver com a entrevista de fato, não achei relação. Mas eu assisti aqueles 5 minutos, na verdade ele estava fazendo uma entrevista com um pastor. E o que me chamou muita atenção é que ele começou a questionar o pastor, mostrando que ele já foi evangelizado e que ele já estudou o Evangelho e ele conhece a doutrina evangélica dos evangelhos. Ele conhece, ele sabe sobre justificação, ele sabe sobre graça. Ele começou a falar ali nas entrelinhas, você vê que alguém já explicou, que ele já estudou e que ele já aprendeu. Mas o fato é que ele sabe sobre o Evangelho e ele não conhece o Evangelho. Está aí a grande diferença. O apóstolo Paulo está aqui dizendo: vocês precisam entender o Evangelho. E aí então ele vai dizer para aqueles irmãos: o Evangelho que vocês receberam precisa ser um Evangelho lembrado. Eu vos entreguei aquilo que eu recebi. E aqui está um ponto fundamental da nossa fé cristã. Essa religião e aquilo que nós estamos praticando e o Deus que nós estamos adorando aqui não é um Deus inventado por homens, e essa não é uma religião inventada por homens. Nós recebemos essa verdade pela palavra de Deus, pela Escritura, e o apóstolo Paulo: eu recebi e eu entreguei. E vocês receberam, e vocês creram, e vocês sabem, porque isso é segundo as Escrituras. Já pararam para pensar como é que o apóstolo Paulo conhecia o Evangelho? Lembra, o apóstolo Paulo, ele é um apóstolo neotestamentário, e ele era o quê? Judeu de judeus. Ele conhecia, qual era a Bíblia do apóstolo Paulo? Era o Antigo Testamento, aquilo que nós conhecemos por Antigo Testamento. Aquela era a Bíblia dele. Ele fala: eu recebi esse Evangelho dessa Escritura. Como se não bastasse, veio esse homem, Deus encarnado, Jesus Cristo, e ele falou, ele interpretou corretamente essa Escritura, e me passou essa Escritura, ele me passou essa verdade. Então eu recebi, e aquilo que eu recebi, eu entreguei para vocês. Então o Evangelho é algo que é recebido, é algo que é repassado, é algo que é ensinado e que tem uma fonte, tem uma origem, e essa origem é a palavra de Deus inspirada. Agora eu tenho inclusive aquilo que o apóstolo Paulo entregou. Então, quando ele viveu, ele tinha a tradição dos Evangelhos de Cristo, ele tinha o Antigo Testamento. Nós agora temos ainda o acréscimo do Novo Testamento inteiro, que nos traz a verdade a respeito de Deus. E é importante, em todos os tempos, em toda a história, nós termos o filtro da palavra de Deus. E aqui eu coloco um desafio a vocês, eu coloco um desafio aos irmãos. Prestem atenção na Escritura, prestem atenção na palavra de Deus. E se porventura eu ou qualquer outro vier aqui à frente e disser aquilo que a Escritura não diz, repreendam. Levantem-se, questionem, perguntem e, se necessário, confrontem. Não se deixem levar por outra fonte de autoridade
que não seja a própria palavra de Deus, a própria Escritura. Porque qualquer um de nós, inclusive o seu pastor que aqui nos fala nessa hora, está sujeito a erros, está sujeito a enganos, está sujeito a tropeços. Então, aquilo que vocês receberam, guardem. Aquilo que vocês receberam na palavra de Deus, mantenham. Não sejam tolos, sejam sábios. E o apóstolo Paulo, então, ele nos mostra que aqueles irmãos, eles receberam um evangelho que foi anunciado e que foi pregado. O apóstolo usa esses verbos aí. O evangelho que vos anunciei. E esse evangelho que foi por ele pregado, ele também foi pelos irmãos recebido. Eles receberam esse evangelho, eles acolheram esse evangelho, eles retiveram o evangelho, eles perseveraram neste evangelho. E esse evangelho precisa ser o quê? Lembrado. Como é que você lembra o evangelho, querido? Primeira coisa que você faz, você vai à igreja e ouve a pregação do evangelho. Aqui fica uma coisa importante para você. Se você vai a uma igreja na qual não se prega o evangelho, é provável que você esteja no lugar errado. Qualquer lugar que se diz cristão de fato, de verdade, a primeira coisa que deve ser pregada, qual é? O evangelho. O evangelho puro e simples. Pode ser que chegue lá um dia, um tempo, você diga assim: pastor, enjoei de ouvir essa mensagem, o senhor fica falando desse evangelho o tempo inteiro. Você vai ouvir minha vida toda, enquanto seu pastor estiver vivo aqui, for o seu pastor, ele vai ficar repetindo para você esse evangelho, o evangelho da verdade. Esse que você recebeu, que você absorveu, que você reteve e no qual agora você deve perseverar. E nós temos que tomar cuidado com os perigos. No mundo em que nós vivemos, existem muitos perigos em torno do evangelho. Um deles são aquelas pessoas que se levantam contra o evangelho e dizem assim: não, esse evangelho é bobagem, essa coisa, isso é história da carochinha. Esse negócio está dizendo aí de um cara que morreu e ressuscitou. Quantas pessoas você viu ressuscitar na sua vida? Então não pode ser verdade. É assim que as pessoas raciocinam. Eu já vi gente nascer, mas ressuscitar eu nunca vi. Mas você já parou para pensar nos mistérios do mundo e nas coisas que você vive delas, que você nunca viu? Aliás, os homens preferem crer em declarações científicas improváveis. Improváveis. O tempo inteiro. Nós vemos isso. Nós vemos isso nos livros. Nós vemos isso nas revistas. Nós vemos isso nos discursos dos homens. E a gente às vezes prefere crer nessas coisas do que crer na verdade revelada de Deus na própria Escritura. Então, muito cuidado com aqueles que negam a palavra de Deus e negam a Escritura, aquilo que Deus revelou. O que vos entreguei é o que eu recebi. Mas também nós temos que tomar muito cuidado hoje com aqueles que dizem: não, ok, a Escritura está boa, muito legal, mas eu preciso de alguma coisa a mais. E pegam essa palavra de Deus, pegam essa Escritura e começam a acrescentar à Escritura coisas que a Escritura não diz. Como se eles pudessem, por exemplo, ao molde do apóstolo Paulo, dizer: não, eu também, se Paulo recebeu essas coisas para dizer, eu também posso receber, eu as recebo e passo para vocês. Muito cuidado. O Evangelho é uma coisa que nos foi entregue, o Evangelho é uma coisa que nos foi dada, o Evangelho é uma coisa que foi registrada nas Escrituras, e Deus nos deixou essa Escritura junto com o seu Espírito Santo, para que nós soubéssemos a partir dela como viver, o que fazer. E aliás, quando alguém se torna membro aqui nessa igreja, e eu imagino que na maioria das igrejas evangélicas seja assim também, a Escritura, nós perguntamos: você aceita essa Bíblia como a sua única regra de fé e prática?
Parou para pensar nas consequências dessa expressão, dessa resposta que, se você é membro da igreja, você deu um dia? Que a Escritura, a palavra de Deus, não é nem o pastor, nem o fulano, nem o cicrano, nem o livro de teologia, mas que essa Escritura, ela é definidora e determinadora de tudo que você crê e como consequência de tudo que você pratica na sua vida. A Escritura não tem o menor problema em dizer, ela amarra a nossa mente, ela amarra a nossa consciência à vontade de Deus, para que nós lembremos sempre, tendo recebido exatamente isso, um Evangelho que nós fazemos, que nós repetimos, que nós encenamos, acabamos de fazer isso, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, queridos, fica um alerta muito forte. Se você recebeu, se alguém trouxe esse Evangelho até você, se alguém pregou esse Evangelho que você recebeu, você deve também fazer o quê? Pregar e anunciar esse Evangelho. Porque foi assim que Deus determinou que pessoas, homens e mulheres, ao longo da história, viriam à salvação. Então esse Evangelho é um Evangelho para ser pregado, é um Evangelho para ser anunciado. Quando recebido, deve ser retido, e nós devemos perseverar. Quantas pessoas eu já vi, ao longo da sua história, ao longo do seu caminho, que andam um tanto, e depois param, não perseveram no Evangelho. Aliás, o próprio Senhor Jesus contou a parábola do semeador, lembra? Ela ilustra isso, ela fala daqueles que recebem, mas logo se esquecem, não tem raiz, não tem profundidade, e a morte lhes chega. São capazes de receber o Evangelho até, mas não são capazes de perseverar no Evangelho. Como é que um pastor sabe se o crente está perseverando no Evangelho ou não? O primeiro sinal de um crente que está se desviando do Evangelho. Pode falar. Ele evita a comunhão dos santos. Porque a comunhão dos santos ela é perturbadora. Ela perturba. Perturba. Então, muitos se desviam, não perseveram, evitando a comunhão dos santos. Outros se desviam, criando em torno de si uma casca. Eles permanecem no meio da comunhão dos santos, mas eles não são mais sensíveis à voz do Evangelho. Outros criam um Evangelho e até mesmo uma igreja para si mesmos. E aí então eles vivem dentro daquela redoma que eles mesmos criaram, mas vivem longe do Evangelho de Cristo. É aí que surgem os escândalos, é aí que surgem as coisas ruins e terríveis. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Tenhamos cuidado, tenhamos cuidado. Isso acontece com líderes, isso acontece com pastores, isso acontece com os crentes, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Ouviram, receberam, retenham, façam isso em memória de Cristo. Qual é então a essência desse Evangelho? O apóstolo Paulo vai resumir em poucas palavras nesses versos. A primeira coisa ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós precisamos entender o que significa essa expressão, que Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado. Essa é a ênfase das Escrituras. E nós temos que entender o significado dessa morte de Cristo. O que ela representa na história e que impacto que ela tem sobre a nossa vida. Primeira coisa, nós temos que entender que essa é uma obra trinitária.
Trinitária, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estiveram envolvidos em pintar essa história para que nós a entendêssemos de maneira plena. Primeira coisa, a gente aprende, por exemplo, na Escritura, que é o pai que envia o filho para morrer. O pai envia o filho para morrer. Isso está claro em vários textos. Aliás, nós lemos isso lá em Isaías capítulo 53. Agradou a Deus, ao Senhor, Jeová, fazer morrer. Foi Deus quem disse ao filho: filho, para salvar esse povo, eu preciso que alguém morra no lugar deles. Em Romanos capítulo 8, verso 32, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Deus entrega o seu próprio filho para morrer no lugar de pecadores. Ele entregou Jesus para morrer no meu lugar, no seu lugar. Já leram aquela história lá no Antigo Testamento de Abraão? Depois de Abraão sofrer tanto, buscando um filho, dizendo: Deus, eu não tenho filho, o Senhor não me dá filhos, a minha mulher está velha, eu estou velho, nós somos estéreis. Deus fala: calma, Abraão, vou te dar um filho. E depois que ele já estava bem velho, Deus lhe dá um filho. Depois que aquele filho cresce, imagina a afeição, imagina o amor, imagina o carinho, imagina a relação. Deus vira para aquele pai, para Abraão, e fala assim: vai e sacrifica o teu filho. Gente, essa história parece louca, não parece maluca? Afinal de contas, que sentido faz que isso aconteça? Mas isso acontece e Deus não estava pedindo que Abraão fizesse nada que ele mesmo não estivesse disposto a fazer. E quando Abraão vai para fazer aquele sacrifício, a Escritura é muito clara em dizer o quê? Ele disse: meu filho, Deus vai prover o sacrifício. O autor de Hebreus diz que ele confiava na mão de Deus, que ele acreditava na ressurreição dos mortos, e que ele podia fazer com tranquilidade, porque Deus haveria de prover. O pai envia o filho para morrer, mas a Escritura também nos ensina que o filho se entrega para morrer. João capítulo 15, versículo 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. É isso que Deus faz, é isso que Cristo faz. Ele vai, ele pega, ele se voluntaria. Então, não me tenham por herege, mas há um diálogo intratrinitário, não está na Bíblia, mas a gente até pode imaginar. O pai diz para o filho: filho, eu vou entregar você para o sacrifício, para salvar um povo para mim. E o filho vira-se para o pai e diz: pai, eu sou voluntário para fazer isso. Eu entrego a minha vida por esses que são do Senhor, que o Senhor quer. Mas a Escritura diz que para isso ele precisava ser capacitado, muito mais o sangue de Cristo, diz Hebreus 9,14, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Então o Espírito Santo entra nessa história, e ele é aquele que conduz essas coisas todas para a consecução, para a morte e para a ressurreição de Cristo. Sabe para que Cristo se entregou, meu querido? A gente inverte um pouquinho a ordem das coisas. A gente costuma dizer que Cristo se entregou em primeiro lugar para me livrar dos meus pecados, como se eu fosse o primeiro objeto direto da ação de Cristo. E a Escritura não diz isso. Isso é uma consequência secundária. Sabe para que Cristo se entregou? Cristo se entregou para receber a ira de Deus, do Deus Pai, por causa dos pecados dos homens. Então, a primeira coisa, Cristo recebe
a ira de Deus. Lembra que Cristo chegou a perguntar para o Pai, lá no Getsemane. Ele falou assim: Pai, é possível afastar de mim esse cálice? Se você pegar a sua Bíblia eletrônica, fizer uma pesquisa na palavra cálice, você vai ver que a maioria das vezes a palavra cálice no Antigo Testamento refere-se a um cálice de ira. E o Senhor Jesus está perguntando: Pai, é possível eu não receber essa ira toda nas minhas costas? E a resposta do Pai é muito óbvia, né? Não, filho, não é possível. Então o filho bebe até a última gota do cálice da ira de Deus. E ele não deixa nem uma gotinha para que eu beba, para que você beba. Percebe? Ele bebeu toda aquela ira pelos pecados dos homens. A ira divina contra o pecado. E esse Deus justo, esse Deus santo agora tem a sua justiça satisfeita. Mas quem entregou o Filho foi Ele mesmo. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele recebe a ira no meu lugar. Cristo na cruz recebe a separação do Pai. Lembra-se? Foi o Senhor Jesus que disse: Deus meu, por que me desamparaste? Então, o Filho do Deus único, ele encarna-se. Como nós lemos lá na carta aos Colossenses, ele se esvazia. Ele vem à terra e ele cumpre toda a lei em todos os seus detalhes. Está lá narrado nos Evangelhos. Tudo que Cristo fez para que ele nunca pudesse ser apontado como pecador. Ele cumpre todas as coisas, diríamos, tintim por tintim, detalhe por detalhe, para que ele nunca pudesse ser apontado como alguém que quebrou a lei de Deus. Então, às vezes, e aqui está uma grande diferença entre o cristianismo bíblico e o catolicismo romano. O catolicismo romano enfatiza a dor física de Cristo. E ela foi intensa, ela foi grande, ela foi terrível. A gente olha lá a Paixão de Cristo do Mel Gibson e você vê aquela coisa toda ali diante dos seus olhos. É impressionante mesmo. Foi uma dor tremenda na cruz, que nós chamamos de uma rude cruz. Mas a dor maior do Senhor foi a dor da separação do Pai, cumprindo a lei e morrendo uma morte substitutiva, vicária. Ele veio morrer no lugar de... Você quer colocar seu nome aqui, querido? Você pode. Ele veio morrer no lugar de... E aqui está meu nome. Para que eu pudesse adorar o Deus Altíssimo. Eu não podia fazer isso. Eu estava impedido. Mas ele bebe o cálice da ira divina para que eu receba o cálice da salvação. Por isso que na própria cruz o Senhor Jesus ali diz: está consumado. Terminou. Eu fiz a obra. Eu paguei a dívida. Ninguém mais pode cobrá-la. Que coisa tremenda. Minha dívida está paga. Alguns anos atrás, eu e Dona Denise entramos num financiamento imobiliário. É uma das coisas mais fantásticas que existem. A gente paga e olha o saldo devedor, ele aumenta. Nunca vi um negócio desse. Mas ele tem um jeito de quitar o apartamento. Rápido. Morrendo. Se eu morrer, dá lucro.
60% está quitado. Se a Denise morrer, só 40%. Você vale mais, querido, está vendo? Essa dívida ela só pode ser paga se alguém vier. Eu não tenho dinheiro, alguém tem que vir e me dar o dinheiro e falar assim, ó, tá aqui, paga. O outro jeito de pagar é como? Morrendo. Era essa a situação dos homens pecadores. Eles não tinham como pagar a dívida. Não tinha fundo de garantia. Não tinha poupança. Não tinha como pagar aquela dívida. Mas veio alguém de fora e pagou. Porque o único jeito de pagar aquela dívida era eu morrendo ou alguém morrendo no meu lugar. Ele pagou. Eu posso dormir com a minha consciência tranquila diante de Deus, que a cruz da propiciação funcionou para que agora eu pudesse adorar a Deus, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, para que eu pudesse pregar o Evangelho, para que eu pudesse evangelizar, para que eu pudesse ter comunhão diante de Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas a história não termina aí. O texto diz que Cristo também ressuscitou ao terceiro dia. Como eu disse lá no comecinho, você não vê gente ressuscitando aí todo dia, vê? Aliás, não tenho conhecimento de ninguém próximo de mim que tenha ressuscitado. Eu já ouvi umas histórias esquisitas, mas... E a gente sabe que ao longo da história, Deus ressuscitou algumas pessoas. Mas houve um que ressuscitou segundo as Escrituras. Essa é a mensagem objetiva e clara que nós temos que pregar ao mundo. Primeiro, que Cristo morreu, foi sepultado, e segundo, que Ele ressuscitou para que nós tivéssemos esperança. A ressurreição de Cristo é o contrato assinado de Deus, dizendo, eu aceitei o sacrifício do meu Filho. Sacrifício aceito, morte vencida. Onde está a morte, a tua vitória? Você vai encontrar isso aqui nesse capítulo. Como é que você vai me espetar? Onde está o teu aguilhão? A morte não pode mais fazer isso. Cristo ressuscitou. E agora nós temos que ter um testemunho claro a respeito dessa ressurreição e dessa esperança que nós recebemos. Interessante, a mensagem do Evangelho, ela não depende de mim, ela é fora de mim. Não é isso? Independente de eu crer ou não crer, independente de eu ser sério ou não sou sério, independente de fulano ou cicrano crer, ela aconteceu. Cristo morreu. Cristo ressuscitou. Qual a minha obrigação como crente? Falar essa história. Mas quando eu falo essa história, eu falo da esperança que essa história me faz, que ela me traz. Então as pessoas não devem crer no meu Evangelho. As pessoas devem crer no Evangelho de Cristo, na morte e na sua ressurreição. A obra objetiva da ressurreição de Cristo, a obra histórica da ressurreição de Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, eu vou dizer uma coisa, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, e vã é a nossa pregação. Qual era o problema que Paulo estava resolvendo aqui? Apareceu um grupo, e era uma tradição dentro do próprio judaísmo, inclusive mais outros grupos, que diziam, esse negócio de ressuscitar não existe. E o apóstolo Paulo fala assim, olha gente, se ressurreição não existe, nós temos um problema. E aí então o apóstolo começa a dar uma série de evidências. Ele fala assim, primeiro, eu cheguei aqui, fui a Corinto, preguei o Evangelho, vocês creram. Vocês estão me dizendo que vocês creem numa mentira? Agora que apareceu outra pessoa aqui dizendo ressurreição não acontece, então vocês creram, viveram essas coisas?
Então, os próprios coríntios ouviram e creram. Mas não é só isso, o apóstolo Paulo aponta para o testemunho das Escrituras. Ele diz, olha, a Escritura fala a respeito da morte e ressurreição de Cristo. É isso que ele vai dizer no verso 3. Entreguei o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso está escrito na Escritura do Antigo Testamento. Ele morreu e ele ressuscitou. Depois, nos versos 5 a 7, ele passa a falar do testemunho ocular. Olha só, verso 5 ele diz assim: e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois ele apareceu aos 12. A palavra aparecer aí é a palavra ophton, que significa ver com os olhos. Eles viram com os olhos esse Cristo que apareceu para eles, mas não apareceu só para Cefas, e depois apareceu aos 12 discípulos. Verso 6 diz assim: depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje. Sabe o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? O seguinte: eu posso te passar a lista, você vai lá à casa deles e pergunta. É isso. Você vai lá e pergunta se ele apareceu ou não. Se eles confirmarem, deve ser verdade. Depois, verso 7, ele também foi visto por Tiago. E depois ele foi visto pelos apóstolos. E depois foi visto por mim, o apóstolo abortivo, essa palavra, como um nascido fora de tempo. Eu que sou menor dos apóstolos, ele apareceu. E no verso 11 ele vai falar: por isso essa é a mensagem. Quer que seja eu, ou sejam esses irmãos, nós pregamos, vocês creram. Então você quer me dizer que até agora vocês creram numa bobagem? Ou até o momento vocês creram numa mentira? Porque isso traz várias consequências, isso traz vários problemas. Se Cristo não ressuscitou, e o apóstolo Paulo vai passar a usar esse argumento a partir daí, do verso 12 até o verso 19, ele está dizendo, gente, nós vivemos uma piada se Cristo não ressuscitou. Essa é a argumentação de Paulo. Tem gente dizendo que Cristo não ressuscitou. Então, primeira coisa, nós até agora fizemos um tremendo papel de palhaço aqui. É ou não é? Se Cristo não ressuscitou, o que nós fazemos aqui não tem absolutamente nenhum sentido. Não tem sentido. Aliás, é pior. Faz de mim e faz de você uma testemunha falsa, porque você estava cantando aqui agora há pouco que Cristo ressuscitou. Você é uma falsa testemunha. Pior do que isso, você acreditou que você estava livre dos seus pecados, mas você não está. Você continua debaixo da ira divina. Você continua morto. E se os mortos não ressuscitam, todos os crentes que já morreram, creram em vão, passaram a vida, foram mártires, foram martirizados, passaram por tudo, creram em vão, foram tudo parar no mesmo lugar. Por isso, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens. Sabe por quê? Porque aonde existe morte e não existe ressurreição, queridos, existe caos. A morte é o caos. Eu não sei se você já passou por situações de morte, mas a morte é definitiva. Ela é final. Ela é separação absoluta se nós não cremos em ressurreição. Mas a ressurreição é o que nos traz esperança. É a nossa única esperança. É que Cristo ressuscitou dos mortos. Eu vou dizer para você, eu não sou o mais infeliz dos homens. Eu tenho um Senhor que veio, que morreu,
que recebeu a ira divina no meu lugar, que ressuscitou para que eu pudesse ser salvo. Esse é o meu Senhor. Esse é o testemunho que eu posso dar a respeito do meu Senhor. Esse é o testemunho que eu posso dar a respeito dessa igreja. Esse é o testemunho que eu posso dar a respeito da sua vida, se você creu em Cristo e participou dessa ceia. Você crê nesse Senhor que ressuscitou. E o apóstolo Paulo então vai dizer nos versos seguintes desse capítulo, mas de fato, Cristo ressuscitou. Verso 20. Ele ressuscitou. Ele é o primeiro dos que dormem. E aí ele explica de novo essa consequência da salvação. Nós fomos salvos pelo Evangelho de Cristo. Ele agora morreu para que aqueles que estão nele sejam vivificados e nós sejamos também aqueles que recebem a ressurreição na sua vida. Vou falar para vocês. A maioria de vocês já me conhece há alguns anos e sabem que eu tenho 51 anos com esse corpinho de 50, né? Mas eu posso dar testemunho para vocês, irmãos. Esse corpo deteriora. E olha que eu só tenho 50 ainda, né? Se Deus me permitir viver mais anos, a gente sabe. A gente perde a força. A gente perde energia. A gente adquire doenças. A velhice chega, e normalmente chega para a maioria das pessoas. Eu tenho uma esperança que vai além desse corpo. A Escritura e esse capítulo da Bíblia me dizem com toda clareza que eu vou ter um corpo ressuscitado, e esse corpo ressuscitado, ele vai ser preparado, feito por Deus, para a eternidade. Um negócio tremendo. Que negócio maravilhoso saber que eu vou ter esse corpo da ressurreição. Que o último inimigo que Cristo destrói, verso 26, é a morte. E que ele sujeita todas as coisas debaixo dos seus pés. E que um dia ele vai voltar para o Pai e ele vai dizer assim: Pai, fiz toda a obra que o Senhor mandou. Está aqui, esse é o teu reino, esses são os teus filhos. E o Pai vai dizer: é verdade, filho. Que obra maravilhosa o Senhor fez. E ele vai receber todos os seus filhos. Diante disso, queridos, o que é que nós temos que fazer? Primeira coisa, para pensar um pouquinho. Qual é a fonte daquilo que você crê? Nós, seres humanos, nós temos a tendência muito de crer em nós mesmos, não é verdade? Eu sou eu, sabe como é que é, né? Eu sou bom. Cai na real. Você não é bom. Você não é capaz de passar horas no seu dia sem pecar com a sua mente, sem desejar o mal. Você não é bom. Então não acredite na sua bondade, porque a fonte do que você crê, se for você mesmo, você vai crer em coisas ruins. Tem que existir uma outra fonte. E a fonte daquilo que eu creio é aquilo que foi revelado por Deus, na sua palavra, pelos seus, por aqueles que Deus fez registrá-la, inspirados pelo Espírito Santo. Então, irmãos, eu venho lembrar-vos esse Evangelho nessa manhã. Olhe para a fonte do que você crê, a respeito da vida, a respeito do mundo, a respeito de você mesmo. E se você é a sua fonte, cuidado. Muito cuidado. Em segundo lugar, Deus criou e salvou para que nós pudéssemos ser um povo que celebra.
Celebração é tão importante. Celebração é essencial na nossa vida. Celebrar a Deus, celebrar a sua grandeza, celebrar a sua fidelidade, celebrar a sua bondade, celebrar a sua misericórdia. Celebre a Deus. E você vai fazer isso junto com o povo de Deus. E esse momento, essa hora em que nós celebramos aqui, ela te inspira e te ensina a celebrar nas outras horas da sua vida. Mas nós somos criados para isso. Celebre. Em terceiro lugar, você foi chamado para testemunhar. E aqui vem o puxão de orelha do pastor. Como tem sido o seu testemunho? Fale dessa obra objetiva de Cristo. Não tenha vergonha. Ela não é embaraçosa, ela é gloriosa. Alguém vai olhar com ceticismo para você e falar assim: eu não acredito que tem alguém que ressuscitou dos mortos. E daí? Fale a verdade. Não se envergonhe desse evangelho. Articule esse evangelho, estude esse evangelho, proclame esse evangelho, seja uma testemunha desse evangelho. Quarto, você foi chamado para pregar esperança. Nós vivemos num mundo de desespero, a começar pela maior causa do desespero do homem, que é a morte. E você tem uma mensagem para dar para as pessoas. Você pode dizer assim: olha, a morte não é o fim. Eu não sou controlado pelo caos da morte. Eu tenho uma esperança que vai além dela. Porque você foi chamado para viver a esperança. Viver a esperança. Dia 23 de março de 2005, nós estávamos no carro, era o feriado da Páscoa. Nós estávamos indo para Campos do Jordão. O telefone toca. Era meu cunhado. E ele diz: Mauro, eu preciso te dar uma notícia. Fale. Seu pai faleceu. Deus me deu um pai bom, amoroso, cuidadoso, tratou os filhos como filhinhos até o fim da vida. Ele fazia algumas coisas muito especiais. Tenho saudade. Mas é uma saudade boa. Não é uma saudade sem esperança. Uma saudade cheia de esperança. Nós fomos naquele dia, voltamos do caminho, pegamos um avião, fomos lá para Goiânia. Foi sepultado. Voltamos e naquele final de semana, que era exatamente dia 27, eu preguei esse sermão. Cheio de esperança. Nós somos chamados para viver a esperança. Em Cristo nós temos esperança.
você vai fazer quando sair daqui? O que é que você vai viver? O que é que você vai proclamar? Porque a Escritura diz que para você existe uma esperança. E essa é a ressurreição de Cristo. Nós vamos terminar com esse hino que fala sobre o triunfo de Cristo sobre a morte. É interessante quando o texto diz assim: Cristo foi morto e sepultado. O texto original, lá o grego, usa uma espécie de verbo que fala assim: olha, ele fez, aquilo acabou e terminou, não continuou mais. Foi uma ação no passado. Mas quando o texto fala sobre a ressurreição, ele usa um outro tipo de verbo que diz assim: Cristo ressuscitou e ele continua ressuscitado. Ele não morreu de novo. Ele está vivo. Ele triunfou sobre a morte.